Bom dia, na paz do Senhor. Hoje nós vamos realizar uma leitura bíblica que se encontra em Romanos, seu capítulo 13, seu versículo 1, que nos diz assim: Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por eles. Glórias a Deus. Nós sabemos, que nem sempre é fácil a gente obedecer às autoridades. E nós sabemos que muitas vezes nós nem sequer concordamos com as decisões, com os argumentos das autoridades, mas nós jamais podemos esquecer que as autoridades foram instituídas por Deus para o nosso bem, porque caso contrário, nós agiríamos como selvagens, se nós não tivéssemos regras e leis para obedecer e pessoas a quem nós prestássemos contas nos nossos atos e atitudes. Eu vejo que Deus quer que todos nós, em especial nós cristãos, respeitemos as autoridades. E isso não é diferente da vida dos nossos filhos, das nossas filhas, tanto criança, como jovens, como adolescentes, como futuro adultos. Nós sabemos que as primeiras autoridades a que estamos sujeitos são os nossos pais. Os nossos pais, que cuidam de nós desde o nosso nascimento, que providenciam o nosso sustento, que nos ensinam a dar os nossos primeiros passos e nos orientam sobre aquilo que é certo e errado. E é aqui que eu quero fazer um grande parênteses, voltado aos nossos adolescentes. Nós assistimos no nosso lar e eu tenho visto vários colegas de trabalho, vários amigas e amigos assistirem uma série chamada Adolescentes. Foi uma série embasada sobre um menino lá na Inglaterra de 13 anos que mata, a sua colega bem adolescente. E aqui está o foco que o Espírito Santo me leva a abordar sobre esse assunto, sobre a importância de eu, você, nós que somos pais, estarmos conversando com os nossos filhos sobre o uso da internet, sobre o uso do computador, sobre o uso do celular, sobre regras básicas que devemos explicar, orientar, concordar junto com os nossos filhos. Veja, nós sabemos que nós devemos honrar nossos pais até a morte, mesmo quando nós não concordamos com as suas decisões, com as suas opiniões. Mas nós sabemos que é nosso dever honrar os nossos pais e que além dos nossos pais, nós devemos nos submeter às autoridades governamentais. A essas autoridades nós devemos o cumprimento das leis, não somente da nossa cidade, no nosso estado e país. Nós devemos satisfação dos nossos atos. E é isso que vai acontecer com esse adolescente de 13 anos que, através do uso indevido da internet, da mídia, acaba se envolvendo num assassinato e é preso e condenado possivelmente à morte. Então, eu vejo o quanto é importante eu, você, nós pais, conversarmos com os nossos filhos, com as nossas filhas, crianças, jovens, adolescentes e colocarmos limites no que eles vão estar fazendo no uso dessa tecnologia. E através dos levantamentos, dos estudos que eu fiz, eu observei que a primeira regra é: nunca deixe seu filho, sua filha, utilizar a internet ou no celular, computador, longe dos seus olhos, com a porta fechada. Jamais. A primeira regra, que deve estar sempre a porta do quarto aberto, o celular sempre deve estar disponibilizado para que o pai e a mãe vejam e jamais deve ter uma senha.
A segunda regra é explicar, orientar e concordar com o filho, com a filha, sobre o tempo de uso que cada criança, cada jovem, cada adolescente deve ter na internet. É importante a internet? É, mas a vida não é só a internet. Uma criança, um adolescente, um jovem deve ir para a escola, deve ter aprendizado, deve principalmente se socializar, se desenvolver, se comunicar com outras pessoas. Também devemos orientar os nossos filhos, as nossas filhas, para que jamais converse com estranhos, para que jamais envie fotos seminuas ou fotos sensuais a uma pessoa estranha. E, por último, e não mais importante, uma das outras regrinhas básicas é: oriente seu filho, sua filha, criança, adolescente ou jovem, para que jamais forneça seu nome, seu endereço, seus dados pessoais a pessoas estranhas. A internet é um mundo insano, é um mundo devastador, é um mundo onde Satanás tem trabalhado, tem destruído, tem provocado a perca da inocência das nossas crianças. Então, converse com seu filho, converse com a sua filha, criança, adolescente e jovem, que ela chegue à conscientização que toda autoridade está sobre a autoridade de Deus, que você é constituído como uma autoridade diante de Deus para cuidar, orientar, proteger e conduzir essa criança, esse adolescente, esse jovem, trajetória afora. Eu gostaria de estar mencionando ainda que tanto a criança como o jovem, como o adolescente, ele deve se esforçar, ele deve ser sensível para entender o que se passa na cabeça dos pais. Nós pais que muitas vezes passamos por sofrimentos, por angústias, por indecisões, porque amamos demais os nossos filhos e que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, que além de não sabermos o que está acontecendo, não sabemos como nos conduzir na tomada de decisões. E somente depois que oramos ao Senhor e que somos direcionados pelo Espírito Santo, nós conseguimos nos posicionar, nos conduzir e conduzir os nossos filhos. Lembre principalmente que os pais conhecem seus filhos muito mais de qualquer outra pessoa e que os pais são capazes de perceber as suas falhas e são capazes de corrigi-los, preparando-os para uma vida futura, para um casamento, para uma vida profissional. Vamos orar ao Senhor. Deus, Pai amado, Senhor bendito e fiel, nós te apresentamos, Pai, nesse momento, cada criança, cada adolescente, cada jovem, não somente o Senhor da nossa membresia, da nossa congregação, mas todos, Senhor, que estão, Senhor, na nossa volta. Pai Santo, Pai amado, nós sabemos, Senhor, que os dias têm sido mal, que o inimigo, Senhor, tem sido feroz, que muitos, Senhor, são as estratégias, as técnicas que ele tem usado, Senhor, para alcançar, Senhor, a alma, Senhor, dos nossos filhos, das nossas filhas. Mas, Pai, nós cremos em Ti, nós cremos, Senhor, na Tua proteção, nós confiamos, Senhor, na Tua intercessão em todos os momentos, que Tu nos guarda, que Tu nos protege, que Tu nos impulsiona, que Tu nos reveste e principalmente que Tu nos ensina, Senhor, como ensinar os nossos filhos. Pai Santo, Pai amado, guarda, Senhor, cada criança, cada adolescente, cada jovem, Senhor, que temos contato. Dai-nos, Senhor, a Tua graça, dai-nos sabedoria, discernimento, dai-nos, Senhor, estratégias, Senhor, vindas do céu,
para que possamos, Senhor, a cada dia mais orientar, conduzir, que possamos, Senhor, encaminhar cada criança, cada adolescente, cada jovem nessa jornada terrestre. Eles, Senhor, que serão o futuro da nossa igreja. Pai Santo, Senhor amado e fiel, guarda-nos, protege-nos, impulsiona-nos, Senhor, através dessa vida e que possamos, Senhor, sermos sempre instrumentos usados por Ti, instrumentos, Senhor, habilitados, afiados, capacitados pelo Teu doce Espírito Santo para fazermos, Senhor, o melhor pelas nossas crianças, adolescentes e jovens. Te agradecemos, Jesus. Amém.